Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu fiz com a sétima fase em teoria de estruturas, vou fazer com vocês também aqui em análise de estruturas. Acho que a maneira mais fácil de eu passar para vocês o conteúdo, nesse período de quarentena seria através dessas videoaulas, ao menos esse conteúdo, da matéria de análise, que ele é um pouquinho complicado. Então a matéria de hoje, tensões de flexão, já passei esse material para vocês no Unimestre como material de apoio. O que seriam tensões de flexão? São tensões provocadas pelo momento fletor e que a gente pode determinar elas através dessa equação aqui, que é a equação de Navier, onde eu tenho sigma igual o momento máximo na seção analisada, vezes o y, esse y aqui é a distância que eu tenho até a fibra mais solicitada, que eu já explico para vocês o que seria essa fibra mais solicitada, dividido pelo momento de inércia, que é o que a gente estava calculando nas aulas passadas, revisando na verdade. Coloquei aqui uma observação que vocês vão entender mais para frente também. Quando o momento for positivo, ele traciona embaixo da viga e vai comprimir a parte superior da viga. Quando o momento for negativo, é o contrário que funciona, tá? Aqui a condição de segurança, então, o que significa isso? Que a tensão para tração, tá, que eu tenho nessa minha viga, a tração máxima que eu encontrar ali, através dessa fórmula, ela tem que ser menor do que a admissível. Então, se eu tenho um valor na minha viga, ele tem que ser menor que admissível, porque se eu estou admitindo que ele pode chegar no máximo isso aqui, a que eu calcular lá na minha viga não pode passar. Se passar, é sinal que ela não está em segurança. Para compressão é a mesma coisa. Então, é dessa forma que funciona a verificação das tensões de flexão. Aqui, então, a gente tem a parte da observação. Eu tenho uma viga com dois apoios, um balanço. Eu não preciso colocar medidas aqui, tá? Porque é só para fator de análise. Aqui eu já tenho o diagrama de cortante e aqui o diagrama de momento dessa minha viga. Podem reparar que aqui no meio dos apoios eu tenho um momento positivo, que ele está para baixo. Depois esse momento ele passa para cima da minha viga, ele passa a ser um momento negativo até zerar na extremidade, Então aqui eu tenho um momento positivo, aqui um momento negativo. Segundo a observação, ele diz que quando eu tenho um momento positivo, minha viga vai comprimir em cima e tracionar embaixo. Quando o momento é negativo, é o inverso. Então, desse trecho aqui, para cá, é o inverso. Ele vai tracionar em cima, comprimir embaixo. Visualmente falando, seria isso aqui. A minha viga vai sofrer essa deformação, por causa da carga que está submetida. Na parte central, pode ver que ela vai comprimir. E aqui ele vai tracionar. Lógico, que eu exagerei para mostrar para vocês. Tanto é que surgem algumas fissuras, geralmente em vigas, nessa parte aqui. Por quê? Por causa da tração. E aqui está comprimindo. No apoio, é o inverso. Porque ele vai comprimir a parte de baixo e vai tracionar a parte de cima. Então as fissuras aparecem aqui, onde eu vou estar esticando, vou estar tracionando essa minha viga. Então é dessa forma aqui que acontece essa distribuição de cargas, de tensões. E esse aqui é o exemplo que eu passei para vocês. Calcular as máximas tensões de tração e compressão provocadas pelo momento fletor na viga abaixo e verificar se a mesma encontra-se em segurança. Então aqui eu tenho uma viga que, diferente da que eu mostrei antes ali para vocês, tinha um balanço, essa aqui é uma viga mais simples até para a gente começar a calcular. Uma viga biapoiada, com vão de 4 metros, No material de apoio esqueci de colocar 4 metros, coloquei agora para vocês, com uma carga de 23 kN por metro. Essa aqui é a seção da minha viga, 35 centímetros de altura com 15 centímetros de base. E aqui o exercício, o enunciado, está me afirmando que a tensão admissível para tração e a tensão admissível para compressão, ambas é 25 MPa. Então, para tração, eu posso ter no máximo 25 MPa, que eu vou descobrir através da fórmula de Navier, equação de Navier. E para compressão, também através da equação de Navier, no máximo 25 MPa também. Aqui um roteiro de cálculo, para facilitar para vocês. Então, primeiro passo, eu calculo as reações de apoio. Moleza. Inclusive, ficou de atividade para vocês dessa aula. Segundo passo, equações de cortante e de momento. Pelo método das seções, que é o mais fácil, acredito, para a gente chegar nessas equações aqui. Essa viga aqui, lógico, extremamente fácil, a gente nem precisa do método das seções para descobrir o momento máximo, enfim, que a gente vai utilizar. Mas aqui é só para mostrar para vocês vigas mais complexas, ele é importante para a gente descobrir o cortante máximo e o momento máximo dessa minha viga.
Daí, óbvio, depois eu traço os diagramas, né, com essas equações. Depois eu determino as tensões com a equação de Navier. E, por último, verifico se ela atende ou não os critérios de tensões admissíveis, né, para ver se atende a esses critérios aqui. Então, vamos lá resolver esse nosso exemplo. Aqui o primeiro passo, as reações de apoio. Aqui não vou nem resolver, né, porque é molezinha. Essas reações aqui vocês já sabem de cor e salteado, então não preciso resolver. Mas enfim, né, descobri o VA 46 kN e o VB 46 kN também. Equação de cortante e momento através do método das seções seria o quê? Na minha viga eu vou fazer uma seção, qualquer ponto, né? Fiz uma seção que eu vou chamar de alfa. Vou olhar aqui para o lado esquerdo. Poderia ter olhado para o lado direito também, tanto faz. Nessa aqui eu achei melhor olhar para o lado esquerdo. O que eu enxergo? Tem meu apoio lá no lado esquerdo, né? Meu apoio A, com o VA, 46 kN, que eu já calculei, está aqui ele. Eu tenho um comprimento, né, de vão aqui, 23 kN por metro. Esse vão aqui eu não sei quanto que ele vale X, né, porque eu fiz uma seção num ponto aleatório, num ponto qualquer, então isso aqui eu não sei, por isso que a gente chama de X. E sempre, né, que eu faço uma seção e olho para o lado esquerdo, vai aparecer um cortante para baixo, por isso que ele é negativo, e um momento fletor, que ele está no sentido anti-horário, por isso que ele é positivo. Se eu olhar para o lado direito, ele é inverso. O cortante vai ser para cima e o momento vai ser no sentido anti-horário. Tá? Então, aqui que vai alterar, depende do sentido que eu estou olhando. Nesse caso, eu olhei para o lado esquerdo, negativo o cortante, positivo o momento. Isso aqui vocês já viram também, acredito eu, mas mesmo assim vou dar uma passada por cima. Então, eu desenhei aqui a viga olhando para a esquerda, na minha seção, faço somatório de força na vertical igual a zero. O que eu tenho de força na vertical? 23 kN ao longo de tantos metros de viga, x metros, né? 23 vezes x. O que mais que eu tenho na vertical? Tenho aqui a força cortante, né? Que está para baixo negativo, então menos cortante em alfa. Tenho para cima o 46, então mais 46, somente isso, porque eu não estou enxergando o meu outro apoio, né? Para ter o VB, então somente isso, igual a zero. O cortante está negativo, vai passar para o lado de lá da igualdade positivo, igual a 23x mais 46. Essa aqui é a minha equação de cortante. Com essa equação aqui, eu consigo descobrir o valor do cortante em qualquer ponto da viga. É só eu substituir o x pelo valor que eu quero. Por exemplo, eu quero descobrir com 1 metro de viga. Então, eu substituo aqui o x por 1. Quero descobrir com 3 metros de viga. Substituo por 3. Quero descobrir pelos 4 metros, lá na outra extremidade. Substituo por 4. Tá? Assim que a gente descobre todos os valores para quê? Para jogar aqui no diagrama de cortante. O momento é a mesma coisa. Eu vou fazer um somatório de momentos na seção. Ou seja, eu fico aqui na minha seção, olhando para o lado esquerdo também. O que aparece de momento? Aqui, ó, 23, né, que é essa força aqui. Lembra, sempre que é momento, é 23 vezes o tamanho da carga vezes a metade da distância, né? Então, 23 vezes comprimento de carga x, a metade da distância é x dividido por 2, porque eu não sei o valor de x, né? Que é a distância que eu vou concentrar no meio aqui a carga como se fosse pontual, até a seção analisada. Mais momento em alfa, por que mais? Porque está no sentido anti-horário, é positivo, menos o 46, que aparece aqui, ó. 46, aqui esqueci de colocar x, ó. 46x. Por que 46x? Porque é momento. Momento é o quê? Força vezes distância. Então, a força é 46 vezes a distância x que ela está do meu ponto analisado, a seção. Então, aqui só isolo o m-alfa, né? Então, m-alfa é igual a menos 15, porque... Menos 15, desculpa. Menos 11,5, por que isso? 23 dividido por 2. 11,5. X vezes x, x ao quadrado. Então, menos 11,5 x ao quadrado mais 46x, né? Passou para o lado de lá da igualdade, positivo. Momento, mesma coisa. Estava positivo aqui, passa para o lado de lá, negativo. Então, essa aqui é a nossa equação de momento. Ou seja, para eu descobrir o momento em qualquer ponto da minha viga, aqui embaixo, descobrir o momento em qualquer ponto dessa minha viga aqui, é só substituir o lugar que eu quero lá no lugar do x. Descubro qual que é o valor do momento. Traçar o diagrama, que é o nosso próximo passo. Vou traçar o diagrama aqui, ó,
traço a linha, né, neutra, digamos assim. Agora eu preciso descobrir quanto que vale o cortante nesse ponto aqui, ó. Como que eu faço? É só ir na equação aqui de cortante que eu encontrei. Esse ponto aqui ele vale 0. Aqui vale 0 e aqui ele vale 4. Que minha viga vai de 0 a 4 metros, né? Então eu substituo por 0, que eu quero saber nesse ponto. Então o que alfa vai ser menos 23 vezes 0, 0. Mais 46, 46. Então eu traço aqui uma reta para baixo, que é positivo, né? A gente adota, mas posso inverter para cima positivo, por baixo negativo, né? Tanto faz. Vai da convenção que a gente utiliza. Então, 46. Qual o próximo ponto? No meu outro apoio. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma variação de carga, não tenho nenhuma carga pontual, então eu não preciso saber em outro ponto. O outro ponto que eu preciso saber é só na extremidade dessa minha viga, que eu substituo a mesma forma aqui, ó. Nessa equação de cortante, só que em vez de substituir por 0, eu quero saber lá quando x vale 4. Então, que alfa é igual a menos 23 vezes 4 vai dar menos 92, mais 46 vai dar menos 46, né? Então, menos 92 mais 46, resultado mais menos 46. Então, sentido inverso vai ser para cima, né? 46, e vou unir com uma reta, porque a carga é distribuída. Beleza? Calculamos o diagrama de cortante, tá? Isso aqui é só revisão, isso aqui tudo vocês já sabem. Agora aqui, questão do momento fletor. Óbvio também, né? Fazer um QL ao quadrado sobre 8, descobrir o momento máximo e eu sei que é no centro, né? Porque é uma viga biapoiada, carga distribuída uniforme. Porém, vai ter vigas mais complexas que eu vou ter que descobrir. Como que eu descobriria? Sempre é regra, né? Onde o cortante é nulo, o momento vai ser máximo. Então, nesse caso aqui, ó, o cortante está atravessando a linha do zero. Então, aqui onde ele é nulo. Nesse ponto aqui, o momento vai ser máximo. A gente já sabe que é bem no centro, né? Mas se a gente não soubesse, é assim que eu calculo. Qual que é essa distância aqui? Sabemos que é 2, que é metade, né? Mas, digamos que a gente não soubesse esse valor de x aqui, ó, essa distância daqui até onde o momento é máximo. Como que eu descubro? Através do que eu falei para vocês. Aquela regrinha, onde o cortante é nulo, ou seja, onde o cortante é 0, o momento é máximo. Então, na equação de cortante, a gente vai zerar o cortante. Nessa equação de cortante aqui, o cortante nós vamos adotar 0. Que onde ele é 0, eu vou isolar o x e descubro quanto que vale o x. Então, 0 igual a menos 23x mais 46. Menos 23x passa para cá positivo. Depois, o 23 multiplicando passa dividindo. 46 por 23, 2 metros. Então, x igual a 2 metros. Esse é o valor onde o momento é máximo. Então, eu já sei que x igual a 2 metros, onde meu momento é máximo. Preciso ainda calcular esse momento máximo. Se fosse uma viga mais complicada, com várias cargas, eu não poderia usar o QL ao quadrado sobre 8. Aqui eu poderia usar só o QL ao quadrado sobre 8 e eu descobriria o momento máximo, né? Mas a outra forma de descobrir é eu substituir aqui agora, na equação de momento, o x igual a 2, né? Porque eu sei que o x aqui vale 2. Então, na equação do momento máximo, onde x é igual a 2, eu pego lá aquela equação e substituo. Ó, menos 11,5 vezes 2 ao quadrado mais 46 vezes 2. Momento máximo, então, igual a 46 kN vezes metro, né? Coincidência, mesmo valor das reações de apoio. Então, está calculado também o momento máximo. Então, aqui a gente vai para o último passo, que é a parte da verificação. Eu tenho uma viga retangular com seção de 35 de altura por 15 centímetros de base. Se ela é retangular, é óbvio que o centro de gravidade vai ser no centro. O centro de gravidade sendo no centro, a linha neutra vai ser aqui no centro, né? Então, aqui vai passar a minha linha neutra. Isso aqui é bem importante a gente saber. Já explico por quê. Primeiro, então, eu preciso calcular a inércia, porque lembra lá da fórmula, né, que eu passei da equação de Navier, né? Sigma é igual ao momento máximo vezes a fibra mais solicitada sobre o momento de inércia. O momento de inércia nosso vai ser sempre na linha, como é viga, né, vai ser sempre na linha
no sentido da linha neutra, né, que é em x. Então, momento de inércia em x. Igual, viga retangular, base vezes altura ao cubo sobre 12, né? Então, a base 15 centímetros vezes 35 centímetros ao cubo sobre 12. Cheguei a 53.593,75 centímetros na quarta momento de inércia dessa minha viga. Vamos calcular, então, a tensão que eu vou ter nessa minha viga aqui para compressão primeiro, tá? Então, para compressão, coloco o Czinho em cima ali, ó, quanto que essa minha viga apresenta. É o momento máximo. Então, o momento máximo ele vai ser quanto? Já calculei lá, né, que é 46 kN vezes metro, vezes a distância da linha neutra, do centro de gravidade, no caso, né, da minha linha neutra, até a fibra mais solicitada está sendo comprimida. Qual que é a fibra mais solicitada? Digamos, o ponto mais distante, o ponto que está sendo mais comprimido, lógico que é a parte superior, né? Porque ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a compressão até chegar em zero. Depois é que ele começa a tracionar até a tração máxima, que é embaixo. Então, vai ser sempre a distância que eu tenho da linha neutra até a fibra mais solicitada na compressão. Minha viga vai estar comprimida em cima, tracionando embaixo, como eu expliquei já antes. Então, qual que é essa distância aqui? Essa distância até aqui, 17,5 centímetros, sobre o momento de inércia já calculado. Como que ficaria a equação aqui? Ó? 46 kN vezes metro, vezes 17,5 centímetros e meio, né? 17,5 centímetros, sobre 53.593,75 centímetros na quarta, que é meu momento de inércia. Isso aqui resultou em 0,01502. Quando eu adoto essas unidades, que é as convencionais que a gente utiliza, quilonewton vezes metro, centímetros, centímetros na quarta, eu preciso multiplicar esse valor por 10 na terceira, ou seja, multiplicar por 1000 para chegar em MPa, tá? Que é a unidade que eu quero. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, 15,02 MPa. Esse aqui é a tensão de compressão. A verificação ela me informa o quê? Que a tensão tem que ser menor ou igual a admissível, né? Se eu estou admitindo que ele tem que comprimir no máximo 25 MPa, ele deu menor que o 25. Então, está ok para compressão. Para tração, o cálculo é o mesmo, né? A fórmula é a mesma, só que vai ser para tração. Como, nesse sentido, minha viga ela é retangular, a fibra analisada comprimida está a 17,5 centímetros e a fibra analisada tracionada também está a 17,5 centímetros, o cálculo vai ser o mesmo. Porque reparem aqui que muda. O momento é o mesmo, porque só tem um momento na minha viga. A fibra que está sendo tracionada está a 17,5 centímetros, a mesma coisa que estava. E o momento de inércia é o mesmo também. Aqui eu anotei errado, tá? Correto aqui é o mesmo que eu encontrei aqui, não sei por que eu tirei esse valor aqui. 53593,75. Esse aqui é o valor correto. Porém, as unidades aqui eu fiz diferente, que é uma outra forma de a gente encontrar. Aqui eu fiz as unidades que a gente estava utilizando. Cheguei nesses valores. Dessa forma aqui, eu poderia só colocar aqui, que também está ok, né, para tensão de compressão, porque os valores são os mesmos, né? Pronto, estava finalizado o meu cálculo. Mas aqui só para demonstrar para vocês, né, de onde que saem esses valores, por que eu tenho que multiplicar por 10 na terceira, eu explico aqui para vocês na tração. Ó. Então, o momento máximo é 46, qual que é a unidade? Kilonewton vezes metro, né? Porém, aqui eu já converti, ó, vezes 10 na sexta, eu converto para newton vezes milímetro. Então, 10 na terceira para transformar de kilonewton para newton, que o quilo é 10, né, na terceira. E 10 na terceira de novo para transformar de metro para milímetro. Então, 10 na sexta. Vezes 175 milímetros. Então, eu transformei já o 17,5 aqui de centímetros para milímetros. Então, 175 milímetros. Dividido por 53.593,75, que era centímetros na quarta. Só que eu multiplico por 10 na quarta para transformar para milímetros na quarta.
Por que isso? Notem que aqui eu tenho Newton, milímetro com milímetro, milímetro ao quadrado. Corto com este na quarta. Então, milímetro quadrado com milímetro na quarta vai sobrar quadrado aqui. Então, vai me restar Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que MPa. Tá? Os valores aqui eu só multiplico, né? 46, 10 na sexta, vezes 175, dividido por isso aqui, vezes 10 na quarta, vou chegar no mesmo valor. Então, a tensão admissível, né? Sigma T, é igual a 15,2 Newton por milímetro quadrado, que é MPa. Faço a verificação, ou seja, 15,2 é menor que 25 MPa, então para tração está ok também. Vou concluir, a viga está em segurança para as tensões admissíveis. Se porventura uma delas desse menos, né, por exemplo, aqui eu informo, né, que o 25 MPa é tanto para compressão quanto para tração, mas se no enunciado, por exemplo, eu digo que essa minha viga ela tem 25 MPa para compressão e para tração ela tem que resistir no máximo a 10 MPa, o 15 passou. Então ela está ok para cá, mas não está ok para cá. Se uma não bater, a viga não está em segurança, porque ela vai acontecer algum problema nessa parte onde ela não atende aos critérios. Então a conclusão seria que a viga não estaria em segurança. Nesse caso, a viga está em segurança. Fechou? Aula que vem, então, a gente segue mais alguns exercícios, onde eu vou ter momento negativo também, onde eu vou ter seção não retangular, né? Uma seção em I, uma seção em T, então que complica um pouco o cálculo, beleza? Então, se inscrevam no canal, deixem seu joinha. Mentira, tô brincando, não precisa disso. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida chama no fórum lá que a gente resolve. Valeu, abraço.